Meu nome é Nítia Zambuja, gravando a van 1 do TCC 4. O tema do meu TCC, ele é o estudo do piano aos 6 anos de idade nos conservatórios. Nós começamos, porque o trabalho está sendo feito em uma dupla, a conversar sobre o problema do ensino do piano e a importância da música na vida das crianças. Aí nós percebemos que toda criança que trabalha com música, ela desenvolve mais a memória, a concentração, a criatividade, onde a música ela desperta o aluno para várias outras opções em suas vidas. E fomos delimitando o tema, chegando no estudo do piano, que ele sempre apresenta uma controvérsia na época dos planejamentos, porque há aqueles que defendem o método tradicional e os que defendem um método mais lúdico de ensino. Então, qual a importância disso? Como teriam que ser feitos esses trabalhos? Um método é melhor que o outro, não é? Então, como poderíamos ajudar nesse desenvolvimento do planejamento para as aulas, para dentro da sala de aula? Aí nós observamos que o método explorado não é tão importante. Mais importante é a maneira como o professor mantém as suas aulas com incentivo, com interesse, onde hoje, com vários avanços da tecnologia, a criança não tem ainda necessidade, nessa idade de 6 anos, de ler partitura. Então, os métodos lúdicos, com jogos, com os ritmos, com movimentação sonora, elas têm um interesse maior pela aula, sendo que, ao mesmo tempo, elas vão aprendendo a ler a partitura, a ler as cifras, e isso depois vai sendo traduzido em notas, em ritmos, na grafia musical. Os alunos, eles querem, mas hoje eles não têm mais aquela vontade de ficar sentado olhando a partitura e tocando. Eles procuram por interesses que possam vir a ser maiores para eles. Então, o estudo do piano é uma metodologia que pode ser muito explorada ainda, porque ela pode ser feita com moderação, com liberdade e caminhando sempre para essa modificação e transformação que a vida vem acontecendo com os recursos tecnológicos e com a própria maneira de ensinar na escola. Muitos professores aderem no planejamento essa modificação, mas na hora de aplicar dentro da sala de aula, às vezes isso não acontece, seja por limites, seja por não dominar o assunto. Então é necessário também que os professores acompanhem, se evoluam diante de tudo isso. Assim, os nossos objetivos foram feitos dentro dessa problemática, como oferecer desafios e oportunidades para os alunos dentro de uma sala de aula no estudo do piano. Os nossos objetivos gerais ficaram sendo analisar a importância do ensino do piano com criança de 6 anos de idade no conservatório, e onde os objetivos específicos nós vamos ter: estimular a memória musical através de atenção, concentração e destreza de raciocínio, praticar melodias ao piano para o processo de imitação, memória musical e partituras, proporcionar à criança a utilização da música como recurso para o desenvolvimento de coordenação, criação e interpretação, e descrever essa realidade dos ensinos dos conservatórios musicais, principalmente no que a gente está. E essa motivação então veio assim, dessa compreensão desse problema e diretamente relacionado com a intenção, com a qualidade do atendimento para valorizar o ensino do piano aos 6 anos de idade. Então, nisso aí a gente procurando promover as oportunidades, os desafios que a gente pode encontrar, passar e mesmo com os alunos, onde aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. A metodologia do trabalho está sendo encaminhada para isso, o trabalho ainda não está concluído, mas nós estamos expondo o trabalho tradicional, como ele foi feito e como que com essa inovação aconteceu. Falando que a música ela não precisa
no início de ser uma coisa muito didática, ela pode ser de uma maneira mais lúdica. E as crianças nessa idade, elas aprendem melhor dessa maneira. Assim a gente tem até uma expressão de Pena que ele diz o seguinte: o prazer de tocar pode se perder diante dos inúmeros e áridos exercícios de preparação técnica, assim como a preocupação virtuosística pode acabar a coibir a capacidade de expressão. Os alunos dessa idade ainda não têm a necessidade dessa virtuosidade, eles precisam gostar do que eles estão fazendo para depois, no futuro, se tornarem um profissional qualificado naquilo que ele escolher, naquele instrumento que ele quiser fazer. Então, o professor, nisso aí, ele precisa observar constantemente os seus alunos, ver o que eles estão procurando, ele vai ser um pesquisador, um transmissor das informações, dos materiais, das técnicas, e sendo grandemente um incentivador individual ou em grupo, porque as aulas às vezes acontecem individualmente e às vezes em grupo. Então ele precisa pôr a criança saber ouvir e tocar ao mesmo tempo. O trabalho ainda está sofrendo alterações, a gente vai adaptando à medida do que a gente vai pesquisando, vai aprendendo e vai desenvolvendo nos termos de métodos tradicionais e métodos lúdicos. E expondo, então, onde chegaremos a uma conclusão, penso eu, que nenhum método é melhor do que o outro. Os dois vão se interagir e têm que trabalhar ao mesmo tempo.